Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. Eu sou Douglas Vilaça e vou aqui conduzir hoje nosso bate-papo, mas antes quero começar fazendo minha audiodescrição. Sou moreno, tenho cabelos curtos, tenho uma barba curta também, estou com uma camisa verde. E aqui ao fundo nós temos um painel com diversas imagens que remetem ao Instituto Federal de Brasília. Bom, hoje nós vamos falar sobre os caminhos da dança. A dança, que é essa expressão corporal, expressão artística, expressão do indivíduo, que vocês veem no dia a dia, vocês se expressam também, e agora inclusive é o esporte olímpico. Nós temos o break sendo uma modalidade olímpica. Nessa primeira edição dos Jogos Olímpicos aqui, vai ser agora lá em Paris, nós vamos ter o break compondo as modalidades. Para bater esse papo aqui, né, sobre os caminhos da dança, nós recebemos hoje o professor Diego Pizarro. Professor, bem-vindo ao Estação IFB. Gostaria que o senhor se apresentasse e também fizesse sua audiodescrição. Obrigado, Douglas. Eu sou Diego Pizarro, sou um homem latino de pele clara, barba grisalha, cabelos grisalhos. Estou usando uma blusa, um casaco preto com a imagem de uma mosca. Beleza. Bom, vamos começar. A gente pensa muito a dança como algo do dia a dia, né? A gente vê a dança é uma expressão de muitos momentos de felicidade. Você, às vezes, está andando na rua, você vê pessoas dançando. Mas hoje a gente gostaria de falar no sentido mais amplo. A dança no sentido do profissional da dança. A gente vê muitos espetáculos, né? Aqui em Brasília, nós temos uma diversidade cultural muito grande. E tem essas apresentações que não são feitas... ali são profissionais. Né? Esses dançarinos são profissionais. Então, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente quais as atuações assim, possíveis, né, desse profissional da dança, que às vezes eu estou falando aqui sobre os dançarinos, mas eu sei que existe uma gama muito maior. No futuro, né, aonde esses profissionais podem continuar construindo suas carreiras, esse âmbito da visão profissional de quem trabalha com a dança. Sim. Esse tema já traz um monte de questões aí importantes e que a gente que trabalha com dança tem discutido e vivido há muito tempo, né? Eu cheguei em Brasília nos anos 2000, então como era a profissão da dança em Brasília em 2000 para cá, já mudou muito, né? A gente já vê muitas diferenças aí. Primeiro que associar dança a trabalho já é o primeiro desafio, né? Porque que trabalho é esse? Que trabalho que quem trabalha com dança faz? Porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando a gente que trabalha com dança faz mas você trabalha com o quê? O que é? Mas não, tudo bem, você dança, mas o que você trabalha com o quê? Né? Com o que você ganha a vida? Porque já se pressupõe que não dá para se sustentar com dança. De fato, em Brasília é bastante difícil se sustentar dançando somente, sendo um profissional da dança que está nos palcos dançando ou coreografando. Realmente, Distrito Federal é um lugar difícil para se viver com dança mesmo, assim como várias outras cidades no Brasil, né? A não ser que a pessoa vire professora e tal. Mas esses dias eu vi uma mensagem escrita assim: salve um artista, não deixe ele virar professor. Nossa, né? Justamente. Isso gera um impacto. Com certeza, porque na verdade essa é a questão, né? A hora que a gente vê, a gente dá aula 40 horas por semana, você é mais professor, você acaba virando mais professor do que artista. Você faz mais isso do que criação cênica. E né, mais do que criação artística, você está fazendo uma atuação pedagógica, né, e tal.
Então, essa é a primeira coisa, né? O que a gente vai fazer? Então, todo mundo acaba, muita gente, não todo mundo, acaba virando professor, uma pessoa professora, né? Uhum. Acaba indo para a área educacional para poder ter um salário, Sim. né? Mas mais a dança os cursos superiores de dança no país que proliferaram aí nos últimos 20 anos mesmo, com muita força, especialmente nos últimos 15 anos. Então, as diferentes atuações com a área têm crescido, têm se ampliado na visão da própria área, né? Como, por exemplo, a produção cultural é uma área que cresceu muito na área, em todas as áreas, mas com Uhum. dança bastante. A atuação docente, mas a atuação com pesquisa em dança também tem crescido muito. A gente tem a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança Nossa, um grupo no Brasil, específico, né? que tem já, existe lá desde 2008, se não me engano, e a gente sediou no Campus Brasília o 7º Congresso Nacional da Associação de Pesquisadores em Dança, lá no Campus Brasília, em outubro de 2023. Uhum. Né? Então, ou seja, essa é um outro recorte, a pesquisa em dança e com dança, né? Sobre dança, com dança e em dança, que são modos diferentes de pensar como é que se faz essa pesquisa também. Então, produção cultural, pesquisa, área docente e a área artística em si, né? Uhum. Que é a pessoa que atua como dançarina, como coreógrafa, e os técnicos, né? Que a gente também precisa de equipe técnica adequada para fazer design de luz para obras artísticas de dança, cenografia, figurino, precisa de gente especializada para fazer isso, né? Então, uma das lutas da gente aqui no DF também pelo IFB é conseguir ampliar a formação técnica desse tipo de profissão, né? É um conjunto, né? Quando o pessoal pensa em dança, às vezes só vê aquela pessoa que está lá na frente, que acaba sendo a cara do espetáculo, né? Levando para a área artística, mas tem todo esse conjunto ali atrás que dá todo esse suporte, que são esses detalhes, não é? E carece então dessa formação o restante do conjunto. Sim, né? Toda a área artística, eu estou falando aqui das artes cênicas, né? Uhum. A área artística, né, da dança, teatro, música, circo, né, as artes cênicas em geral, depende de um coletivo bem preparado e não só bem preparado, mas capacitado para lidar com as especificidades da dança, né? Uhum. Desculpa. Por exemplo, a gente contrata alguém para fazer uma iluminação, fazer uma iluminação de dança exige outras competências dessa pessoa, né? Uhum. Então a gente já vai sabendo quem acessar e tal, mas é raro ter formação adequada, formação técnica adequada para esse tipo de profissional, né? Então, a dança geralmente é reconhecida e conhecida pelas manifestações populares, né, as manifestações culturais de cada lugar. Uhum. Isso pouca gente gosta de assistir dança. Isso eu estou falando, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, uma pesquisa também que a gente pode fazer, né, sobre recepção do público, sobre dança. Mas o que a gente vê é que pouca gente vai ao teatro ver dança, especialmente quando a dança não é uma dança de estilos mais marcados, como dança clássica ou estilos tradicionais dessa dança euro-americana ocidental, né? Uhum. Então, quando não são grandes nomes ou não tem um estilo mais marcado, é difícil. Mesmo assim, é difícil. Então, quando é uma dança mais experimental ainda, é difícil as pessoas irem ao teatro assistir. Então, as pessoas gostam mais de dançar do que ver dança, em geral. Sim, como representação artística, né? Mas aqui em Brasília nós temos gente do Brasil todo, né? Brasília é muito misturada. Nós temos nordestinos, temos pessoas do sul, norte, enfim, de cada canto. E cada um desses cantos, na sua cultura, nós temos, né? Não lembro, eu não vou saber associar agora a dança de cada um, mas lá em Recife nós temos o frevo, em Pernambuco nós temos o frevo, nós temos no norte as danças ali, acho que no Maranhão
o carimbó, alguma linha assim. Essas danças, mesmo tendo essas pessoas aqui em Brasília ainda carece um pouco dessa aceitação, assim, aqui em Brasília, essas danças típicas, né? As pessoas não consomem ainda, ou a gente precisaria avançar num volume maior de apresentações de danças desse tipo. Olha, tudo que eu falar sobre isso aqui vai ser mais no achismo mesmo e na Sim. minha própria percepção do que eu Aham. vivo e vejo, é, observando Brasília entre indas e vindas desde os anos 2000, como eu falei, né? Uhum. Então é meio achismo, algumas pessoas podem concordar ou não, né? Mas eu sinto que os públicos das obras artísticas em Brasília são muito setorizados também, né? Uhum. Tem o público que vai lá ver as manifestações populares da dança, né, mais tradicionais. É o público que vai ver teatro, o público que vai ver que vai no Clube do Choro, o público que vai, enfim, os públicos são bem setorizados. Eu como consumidor de arte aqui, eu não vejo os mesmos públicos sempre. Quem eu vejo sempre é o pessoal da área que trabalha com isso, Aham. que geralmente está nos lugares para prestigiar ou os amigos ou ver o que está acontecendo, né? Mas você vai em alguns teatros, em algumas peças, em algumas coisas que estão em cartaz e tem pouquíssima gente, Uhum. né? Tem melhorado muito nos últimos anos a diversidade da oferta do que se faz com dança aqui na cidade mesmo. Muita gente nova, muitas possibilidades, mas ainda o acesso é baixo. Aí se tem algum nome conhecido no Brasil que está fazendo uma temporada que aí lota mesmo, né? Sim. É essa coisa. Isso me remete a essa ideia da dança como entretenimento e a dança como conhecimento, a dança como uma área de conhecimento e a dança como uma área de entretenimento também. Então a gente vem trabalhando sobre essas duas diferenças principais aí. Então, quando a gente começa a ter cursos superiores de dança e formação superior em dança, a gente começa a entender a dança sobre outros pontos de vista, as diversas ramificações e abordagens que a gente pode ter com essa área, assim como é com outras, né? Para além do entretenimento. O entretenimento é um campo importante das artes, mas que exige formação técnica especializada, né? E formação artística. E a área da pesquisa carece de entender a dança de forma mais ampliada mesmo, né? Que a dança é uma área de conhecimento, a gente produz conhecimento, produzem saberes não só saberes que são formados na academia, mas saberes que já vêm da tradição popular, por exemplo. Então a gente começa a mover o campo de outras dimensões mesmo, Sim. né? E essa pesquisa, né? O senhor comentou no início que tem um grupo já. O senhor Ah, é ótimo, né? é o você, então. Você comentou no início que há um grupo, né, fortalecido, que tem trabalhado com pesquisa e tudo. Qual o desafio de ver, talvez, os resultados dessas pesquisas chegando no público geral? Porque talvez esses dados, né, esses levantamentos, essas percepções, essas leituras que vão ser expostos ali nesses materiais que foram desenvolvidos, esses artigos, enfim, pudesse gerar aí eu também estou falando com o achismo, vou na mesma linha, assim, uma inquietação nas pessoas porque eu acredito muito no acesso à informação que muda as pessoas, né? Gerar nas pessoas a quebrar umas barreiras para que possa ter esse olhar do consumir os produtos da dança para além do entretenimento, assim. Qual você acha que o que é feito de produção acadêmica, quais são os desafios para ele chegar nessa grande população para que talvez tem começa essa ruptura e aí isso seja um dos caminhos que vai fazer as pessoas começarem a consumir mais os produtos da dança?
Olha, essa pergunta é complexa, né? Porque eu acho complexa porque Porque vem pode ser numa... cultural, né, também, né? É, não, porque vem numa linha de pensar muito como é que a gente integra o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular mesmo, Uhum, né? Bom, a vocação da educação superior brasileira é essa, né? É a integração ensino, pesquisa e extensão. Tem autores que falam que a extensão é a vocação primeira da universidade, né? aham, No nosso caso, da educação superior, da educação profissional e tecnológica. Então, eu acho que pela extensão e pela comunicação, encontro e aprendizado coletivo do que é feito na academia com o que é feito na cidade, com o que é não acadêmico, eu acho que é o caminho para a gente conseguir desenvolver esse campo de conhecimento e a gente favorecer tanto o entretenimento quanto o conhecimento uhum, e mover públicos, né? E mover cada vez mais os públicos. As pesquisas que têm sido feitas na área são muito diversas e variadas mesmo. Tem muita coisa acontecendo no Brasil todo, uhum, em várias linhas temáticas. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve processos, desenvolve técnicas, metodologias, não só de ensino, mas metodologias de produção e criação artística. Então, isso tudo afeta o modo como a dança é produzida, como a dança é criada, como as obras artísticas são desenvolvidas para ser apresentadas ao público. Então, isso vai movendo toda a linha de produção uhum, da área fora da academia, no que é chamado de mundo do trabalho, né? sim, É, geralmente a dança profissional é muito conhecida como a área de atuação de emprego para quem dança, para dança pessoas dançarinas, é que são companhias de dança, né? uhum. Companhias de dança que pagam um salário, né, um mensal. Isso a gente não tem em Brasília. A gente não tem uma companhia de dança em É um Brasília. potencial, a gente poderia ter, assim, desculpa ter cortado, mas Pode? o, talvez por que nós não tenhamos ainda? Incentivo, vontade política, porque aí talvez poderíamos ter uma movimentação de órgão direcionado, né, à cultura, para fazer alguma coisa assim? Quais são os Olha, desafios para olha, ter? vontade política com arte e educação falta sempre, né? Uhum, Né? Por isso que a gente está sempre lutando eternamente, aham, como professores e artistas, né? A arte, então, eu acho que a arte ainda é mais atacada politicamente do que a própria educação. uhum, É, mas, então, vontade política falta sempre, na minha opinião. E a gente tem, né? Cada cidade, aqui em Brasília a gente tem o Fundo de Apoio à Cultura, uhum, que são editais que inclusive fecharam, todo ano tem, né? Todo ano tem 2 linhas de editais e tem bastantes possibilidades. Mas são pouquíssimos projetos por uhum, edital que são aprovados mesmo para uma gama de pessoas que tem aqui. A gente tem muita gente boa aqui nessa cidade fazendo muitas coisas. uhum, E gente que, quando vê que não tem como se realizar os seus projetos e manter e pagar alguma coisa, né, pagar um salário, pagar um cachê decente para uma pessoa aham, trabalhar nos projetos dela, a pessoa até muda de cidade. sim, Ela até vai buscar outros lugares para fazer isso, né? Mas, no geral, isso é difícil no Brasil todo, a não ser lugares onde tem uma ou outra companhia. No Brasil, aqui, a gente tem as companhias de dança contemporânea que conseguiam pagar algum salário no passado, uhum, porque tinham patrocínios grandes de diversas empresas ou editais do governo, né? uhum, E isso não tem sido uma política aqui no DF de manter companhias, né? Então isso é raro e é difícil. No IFB, lá no Campus Brasília, no curso de licenciatura em dança, a gente tem um desejo de criar uma empresa júnior, talvez, que seria uma companhia, um grupo de dança para as pessoas poderem fazer ter a sua experiência numa ideia de uma companhia profissional de dança, né? Mas às vezes eu penso até como, né? Se não existe essa companhia aqui, essa aham, companhia não existe, a gente tem que criar uma, como, né? É como a gente é um curso de licenciatura, o nosso foco talvez nem é inicial, nem é esse, né? uhum. Mas é legal ver essa inquietação, né, de tentar mudar essa realidade. E aí, quando eu penso que na realidade do DF, é mais como
com base no que você falou, eu fico pensando assim, temos o professor de dança, quais outras áreas da dança, assim, o profissional atua aqui no DF que são destaque? Fossem 3, assim, para quem está nos ouvindo, ter uma... E que talvez queira, né? Mergulhar nesse universo da dança e se aprofundar na formação para vir a ter ser um profissional. Quais caminhos aqui em Brasília, dentro de toda essa limitação, essa dificuldade que é posta, ele poderia talvez atuar? Aquele que acredita na dança e não quer sair desse quadradinho, mas gostaria de visualizar onde ele poderia trabalhar. Como professor, pesquisador. Sim, você vai falando e a gente eu que danço desde os 15 anos, eu estou trabalhando com isso, trabalhando com dança e me formando para trabalhar com isso. Tudo que você fala vai movendo emoções e coisas que eu já passei. Alguns gatilhos. Entendeu? Mas, respondendo essa pergunta especificamente, porque é duro trabalhar com arte, não é simples. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem. Às vezes você tem emprego, às vezes você não tem. E às vezes você mais não tem do que tem. Né? É bem instável mesmo. Né? Então, essa coisa de salve o artista, não deixe ele virar professor, é isso. É porque a hora que a gente vira professor, a gente cria menos, a gente está menos envolvido com a nossa arte, a não ser que a gente vire professor artista. Eu não considero um professor artista, por exemplo. Mas eu dou mais aula do que crio arte. Né? Então, a gente muda de profissão mesmo. Então, eu acho o seguinte, na área da educação aqui no DF, tem tido possibilidades boas para as pessoas trabalharem, as pessoas licenciadas em dança têm conseguido algumas vagas de emprego na iniciativa privada ou na própria Secretaria de Educação. Sempre está precisando, né? Porque, por sorte e por luta, não só por sorte, mas por muita luta, as linguagens, né, artísticas têm sido específicas nas escolas. Né? Então, a dança é uma delas. Então, essa é uma área que, com certeza, as pessoas têm uma saída de trabalho direta. A produção artística é outra área que, a meu ver, tem pouca gente fazendo ainda. Precisa ter mais gente capacitada para fazer captação de verbas, criar projetos, desenvolver e escrever projetos para editais, para ganhar os editais. Ou seja, captação de recursos de forma geral, falta gente capacitada. Tem gente boa, mas falta, né? Então é um campo que, na minha percepção, precisa de gente especializada, especialmente na dança, para dar conta de captar recursos. Talvez conseguir manter uma companhia, um grupo de dança, né? Por exemplo. Porque os grupos de dança que existem em Brasília existem na base de muita luta mesmo e de trabalho não remunerado, na maioria das vezes. Eu vejo esses dois campos como os mais promissores no mercado. Né? Para a dança, para a pessoa trabalhar como dançarina, eu acho difícil. Sim. Eu acho que tem projetos, tem possibilidades, tem seleções, mas é bem limitado e difícil, especialmente porque você não tem um lugar que você fala, olha, eu quero entrar ali para eu trabalhar naquele lugar ali e eu vou conseguir me manter com isso. Porque não vai, porque não tem. Então, sendo muito sincero, como é que a gente faz para mudar isso? Né? Essa é a pergunta. O que a gente pode promover uma mudança para as pessoas trabalharem dançando, né? E coreografando. Então, essa é um trabalho para ser feito. Bom, quando você fala sobre a formação, eu me remeto muito ao UFB, porque nós temos o curso de licenciatura em dança, nós temos pós em dança. Você é coordenador da pós? Sou de uma das pós, de somática, práticas somáticas e dança. Aqui no Brasil, em Brasília, tem conhecimento de alguma outra instituição que talvez seja pública? Porque, assim, aqui as pessoas que estão nos acompanhando, acho que a maioria sabe que o ensino do IFB é gratuito, né? Mas eu não sei se todas sabem.
Então, fica aí o recado de que o nosso curso, todos os cursos do IFB, sejam técnicos, sejam superiores e pós-graduação, são gratuitos. Conhece alguma outra instituição que também faz alguma formação na dança? E aí, para além, né, para poder avançar um pouco sobre essa questão da formação, gostaria de que pudesse falar um pouco também sobre como é a nossa licenciatura, como é a nossa pós, né, dar uma dimensão de como a dança, no contexto pedagógico, né, da formação, é tratada dentro do IFB. Bom, sobre formação, o que eu acompanhei no DF desde os anos 2000, da comunidade da dança da cidade, né, especialmente do âmbito da dança contemporânea, que chama dança contemporânea, mas dança contemporânea também é muita coisa, né? Quem está ouvindo a gente vai querer saber o que é dança contemporânea e vai se jogar na internet e vai achar um monte de coisa diferente. Então a gente fala até danças contemporâneas. Mas Brasília é muito ampla, tem muitos estilos, muitas expressões em dança mesmo. Então, acompanhando o desenvolvimento disso desde os anos 2000, eu vejo que essa comunidade lutando para conseguir ter cursos técnicos. Inclusive, já existiu um curso técnico na Faculdade de Artes do Cine de Moraes, que teve uma turma só, por exemplo. Projetos que davam conta de desenvolver formação, capacitação e formação de dançarinos. Mas é em 2010 mesmo que a gente tem o primeiro curso superior, né, que é o curso de licenciatura em dança. O curso técnico a gente ainda não tem, e tá para sair, mas ainda não tem. E nessa nova universidade do Distrito Federal, a UNDF, já anunciou a abertura de um novo curso superior em dança, que é o Tecnólogo em Dança, que, se não me engano, olhando o plano de curso, é focado na formação de pessoas dançarinas mesmo. Então, que vai começar em agosto agora. Então, essa é a segunda iniciativa de curso superior. Agora, curso técnico a gente não tem ainda, nem na iniciativa privada, nem pública, né? Que eu acho que a hora conforme os cursos vão sendo oferecidos, a gente vai descobrindo também outras possibilidades, né? Que vão se desenvolvendo aí. Com o curso de licenciatura em dança, eu percebo que isso deu uma movimentada na área de dança na cidade, mesmo. Surgiu muito mais gente dando as caras no mundo do trabalho da dança aí, do jeito que pode, do jeito que dá. Mas eu vi uma movimentação muito maior, uma abertura de público, de pessoas interessadas e de conhecimento mesmo, né? O conhecimento da dança vai aumentando. Tem alguma, assim, é uma pergunta talvez até um pouco subjetiva demais, mas tem alguma característica de alguém que, por exemplo, vai fazer o curso da licenciatura em dança que talvez essa característica é muito importante para quem vai fazer o curso de licenciatura em dança? Tem gente que às vezes fala, eu lembro que eu me formei em comunicação, e aí, no primeiro dia, por que você escolheu esse curso? Muitas pessoas falavam, porque eu gosto de falar. Era uma característica. Tem alguma característica assim ligada à dança, para quem vai se formar, né, na dança? Olha, tem de tudo, né? Mas a característica principal que a gente sempre ouve, e também dá para fazer uma pesquisa sobre isso, a gente precisa fazer várias pesquisas, né? Que é a paixão pela dança, né? A pessoa, eu adoro dançar. Dançar, eu amo dançar. Então, essa é a fala. Por que você está fazendo esse curso? Porque dança é minha vida. Então, também tem um senso comum, uma coisa do senso comum da dança, também da pessoa, desse âmbito da paixão, né? Pela coisa. Ela não sabe nem de onde vem, mas ela coloca isso como uma justificativa. Sim. Né? A dança me escolheu. Muito bom. Bom, pensando, né, em todos esses desafios que a dança acaba enfrentando aqui em Brasília para se posicionar quanto à formação, e o IFB é um dos braços que você falou, né, vem na perspectiva da graduação, mas há um movimento já para a parte do curso técnico, é um dos braços para evoluir nessa presença
ocuparam um espaço dentro do cenário do DF. A gente tem conhecimento de que dentro do IFB acontece um festival, né? O iFestival Dança. Eu sei que ele já tem muitas edições, ele tem uma marca reconhecida, e aí eu queria, então, que assim, já é um produto, digamos, né, de todo esse movimento, contasse para quem está nos assistindo o que é o festival, o objetivo dele, como é que ele acontece, porque aqui esse nosso bate-papo também é para quebrar alguns paradigmas, né? As pessoas vão pensar, tá, como é que eu estudo dança? Como é que eu converso sobre dança? Porque para mim dança, as pessoas podem dizer, é eu chegar e dançar. Mas não, tem vários aspectos que englobam e que vocês tratam lá no festival. Então eu queria que pudesse falar um pouco sobre ele agora. Vou falar sobre o Festival Dança, sim. Mas uma coisa que você falou, acho que eu queria comentar, essa coisa do... a pessoa que diz que está estudando dança, fazendo uma graduação em dança, a família, os amigos dessas pessoas, segundo os depoimentos delas mesmas, dizem, mas o que vocês fazem lá? Vocês dançam o dia inteiro? Uhum. Essa é uma coisa que eles sempre contam para a gente quando a gente está dando aula. E, na verdade, tem várias componentes curriculares onde as pessoas dançam a aula inteira, que é sobre isso, é sobre prática de dança, e outras em que elas têm que ler muito, escrever muito, pensar muito, refletir muito, desenvolver projetos, né? Fazer então é um campo de conhecimento como existem outros campos de conhecimento. Eu ia falar como qualquer outro, mas não é como qualquer outro, né? E aí o festival surgiu dentro dessa história aí, dentro desse desejo de mover... inicialmente, fui eu que criei esse festival em 2012. Né? Ele não é meu festival ou meu projeto, não, ele é um projeto de extensão da área de dança do Campus Brasília. Né? Então ele envolve a graduação, os possíveis cursos técnicos quando tiverem, a pós-graduação. Então, é um evento da área. Né? Então, quando eu criei esse evento lá atrás, foi desejando que os projetos artístico-educacionais que eu estava fazendo e que eu via os colegas fazendo fossem compartilhados com as pessoas, para elas verem o que a gente estava fazendo e as pessoas terem uma experiência também de estar no palco, em algum tipo de palco, apresentando o que elas fazem com dança. Né? Então, esse foi o objetivo principal. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Várias pessoas assumiram a organização desse evento. Aí agora eu voltei, né? Recentemente eu retornei à organização do evento 10 anos depois, mais de 10 anos depois do início dele. E ele acontece semestralmente, todo semestre acontece uma edição, que inicialmente ela foi criada, as edições foram criadas para os estudantes da licenciatura em dança mostrarem os seus trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. E agora já não é mais isso somente. Agora é um festival que a gente ampliou para ser um festival de dança da cidade, mas que tem uma conexão forte com a produção de conhecimento em dança por causa da própria área dentro do IFB. Sim. Então, o festival agora... Recentemente, a gente tem mudado a cara dele no sentido de ele ser um festival da comunidade de Brasília mesmo. Sim. O que é difícil, porque é um festival que nunca foi tão aberto assim. Ele sempre foi aberto para a comunidade participar, mas agora, abertamente, a gente tem, inclusive, realizado etapas dele em teatros fora do IFB. Isso é bacana. Até porque a gente não tem teatro, espaços cênicos que a gente chama de caixa preta dentro do Campus Brasília, né? Então agora a gente realmente foi para fora do espaço físico e está vendo o que vai acontecer aí para aumentar esse alcance, né? Agora, eu não sei se você vai me perguntar isso, mas eu vou dizer já. Pode antecipar, vai. Agora a gente faz tudo assim sem fundos, né? Sem apoio financeiro. E fazer um festival sem apoio financeiro é muito difícil, né? Eu participo por exemplo, de avaliação de projetos de extensão e de pesquisa como parecerista avaliador de várias universidades do Brasil todo, né?
E toda vez que chega um projeto de que é um festival dos estudantes ou da área, de alguma área de teatro, dança, né, em alguma instituição, eu sempre falo, esse projeto não deveria estar concorrendo a esse edital, ele deveria ter uma linha de apoio da pró-reitoria de extensão Uhum. ou do campus direta, Sim. cativa, garantida. Não tem que lutar para provar, para ter um apoio, para dizer que é importante ter esse projeto. Não, né? Então, o festival é a mesma coisa. Então, já estou aproveitando, dando um recado para a nossa comunidade Aham. acadêmica, para pensar em projetos que são já a cara das áreas e a cara né, dos campos e dos institutos, para que a gente não fique lutando para que ele sobreviva. Uhum. Já é uma luta fazer uma coisa acontecer. E para ele sobreviver, então, é mais difícil ainda. Então, as linhas de apoio deveriam ser cativas para projetos que são já o carro-chefe, um dos projetos, ou que seja o projeto, talvez, os projetos guia, vamos dizer Uhum. assim, vou chamar projetos guia, não sei se seria a melhor palavra, mas os projetos que trazem a cara das áreas, entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa defender e lutar, porque senão, de novo, senão dentro do próprio instituto a gente fica reproduzindo a mesma coisa que acontece na cidade, Sim. ou seja, lutando sem verba, lutando para sobreviver, porque é isso que a gente faz com dança, né? Na É marra. triste ouvir, mas a gente luta para sobreviver, mesmo dentro das instituições quando já tem curso, porque as pessoas não é difícil, a comunidade acadêmica, nem a comunidade acadêmica compreende o que a dança está fazendo numa instituição de ensino. Aham. Até aí é difícil. Então, esse podcast é bom para a nossa comunidade até interna ouvir. Sim. O que a dança está fazendo, o que a arte está fazendo. A gente direto tem que justificar e defender de novo a nossa presença e a presença de uma área de conhecimento dentro de um instituto. Então, isso é reflexo do que a gente vê no mundo do trabalho da dança fora da academia e fora do próprio IFB. Uhum. Então, quando eu digo que a gente luta para sobreviver, eu não estou falando da boca para fora. Eu não estou fazendo uma reclamação. Eu tô justamente falando, mostrando e dizendo o tanto que é difícil. Ah, mas é difícil em outras áreas também. Talvez seja, para várias outras áreas, mas para nós das artes, tende a ser mais difícil porque a gente tem que ficar justificando o tempo todo por que a gente está ali. Entendeu? Entendi. Então, isso é importante a gente dizer, ouvir, para a gente talvez começar a refletir um pouco mais sobre o assunto de forma mais ampliada, né? Uhum. Porque todo mundo gosta de ver, de falar, igual que a gente está no podcast, a gente está celebrando a dança como tema para a gente, né, comunicar para as pessoas para que serve isso, como trabalhar com isso, como sobreviver com isso. É ótimo a gente sempre trazer, né, ter esse espaço. E, ao mesmo tempo, lembrar que é sempre difícil mesmo. Não tem descanso. Bom, nós tivemos uma conversa muito real, Sim, né? A realidade está posta e eu vejo que com essas ações, inclusive como o eFestival, são tentativas de mudar esse cenário. A gente já está encaminhando aqui para o final, mas eu queria pedir para você deixar uma, assim, eu estou assistindo e quero saber onde eu tenho mais informações sobre o festival, onde eu busco mais informações. Dentro lá no site do portal do IFB, nós temos uma área lá no campus que fala Estude no IFB, e nossos cursos têm informação sobre o curso de licenciatura, da pós também. Mas onde eu fico sabendo sobre o festival, para que eu possa expandir o meu conhecimento sobre a área, né, sobre os desdobramentos desse encontro, dessa exposição de estudos. sim. A gente está nas redes sociais aí, né? Uhum. Devido às diferentes direções e coordenações que o festival foram tendo ao longo dos anos, né? Foi difícil manter uma coesão comunicativa. A área da Uhum. comunicação a gente está trabalhando para conseguir uma coesão na comunicação, né? Então, no Instagram, a gente tem o iFestival _dança, né? Uhum. @iFestival _dança, que é o Instagram
atual e funcionando do festival. Tem um outro, que também aí festival, não lembro agora exatamente, que é um histórico de edições, de um período de edições. Tem o Facebook, que também faz parte desse momento de um histórico de algumas edições, mas basicamente o Instagram e a gente tem um canal no YouTube também. Então, esses geralmente são os dois canais que a gente tem. Aí, quando a gente tem eventos, a gente também publica, né, no site do IFB, mas, por enquanto, os meios mais efetivos são o Instagram mesmo. Perfeito. Perfeito. Professor, eu agradeço a sua disponibilidade em estar aqui, poder, acho que até desmistificar algumas coisas da dança, né? Tirar algumas percepções de senso comum. Tirou minha e acredito que também vai tirar de quem está nos acompanhando. Então, uma fala final, um recado que o senhor queira dar para quem está nos assistindo, para quem sonha, para quem gosta da dança, talvez uma fala aí de perseverança, né? Para que as pessoas não desistam em meio a toda essa complexidade que o senhor apresentou. Depois da minha fala realista, né? Não, e por que a gente continua fazendo isso, então? Né? Porque a gente gosta de dançar. Né? Geralmente, quem trabalha com dança, apesar de todas as adversidades, é porque gosta disso. Né? A gente sente, a gente transcende pelo movimento, pela dança, pela arte, pelo ritmo. Então, o que eu quero deixar, talvez, é a perspectiva de que a gente pode trabalhar com dança em várias dimensões. Não só dançando, mas movidos por algum desejo que vem dessa experiência, de alguma experiência primeira que moveu a gente dentro dessa área, né? Então o que eu deixo é que é uma área que a gente pode trabalhar em diversos campos, em diversas dimensões. Então, continuemos, né? Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a quem está nos acompanhando aí pela TV IFB e também no Spotify. E nos vemos no próximo episódio.